E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação. Sabe, é simplesmente fascinante observar como textos teológicos super antigos ainda conseguem dialogar com a nossa realidade atual. O material de estudo que vamos analisar hoje faz exatamente isso. Ele mapeia as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e liga tudo isso, de forma muito única, direto com as maiores lutas humanas contemporâneas. Então não é só uma listinha teórica de doutrinas, entende? É um sistema inteiro estruturado como uma série de respostas diretas para os tempos malucos em que a gente vive. Mas aí fica aquela pergunta enorme e super urgente na nossa cabeça. Como exatamente um sistema de crenças milenar consegue lidar com a ansiedade sufocante da nossa era? Afinal de contas, a gente vive numa época de muito caos social, exaustão crônica, desinformação e um vazio enorme de identidade. E o que o texto-fonte faz de um jeito genial é estruturar toda a sua base teológica não como regras frias de um manual do passado, mas como respostas cirúrgicas e altamente específicas para esses exatos problemas de hoje. Certo, vamos mergulhar direto nisso. Nosso roteiro vai passar por 5 grandes blocos: identidade, salvação, comunidade, estilo de vida e, por fim, o futuro. Comprimir 28 doutrinas densas nesses temas de experiência humana deixa tudo muito mais acessível. Começando pelo nosso primeiro grande tema, identidade. Aqui a gente foca em Deus e na criação. A gente sai daquelas crises existenciais internas direto para a origem de tudo. É muito interessante como o texto contrasta a nossa era moderna, que é totalmente marcada por essa ideia de pós-verdade e evolução materialista, com conceitos teológicos muito firmes. De um lado temos o niilismo, o boom das fake news e uma verdadeira epidemia de falta de paternidade. Do outro, o material traz as escrituras como uma âncora absoluta e inegociável contra essa desinformação. A criação, nesse cenário, não é só história, é vista como a prova definitiva da dignidade humana, mostrando que existe sim um propósito e que há um pai amoroso no comando. E o que é realmente interessante analisar aqui é como doutrinas complexas, tipo a Trindade e o Espírito Santo, são colocadas na mesa. Elas não estão ali só como teologia abstrata ou ideias distantes. Elas aparecem como respostas divinas claríssimas para a nossa solidão moderna e para essa busca social por uma espiritualidade líquida. A Trindade, por exemplo, mostra que o universo é todo baseado em comunidade, não em individualismo. A figura de Deus Filho vem para preencher aquele nosso vazio de identidade, enquanto o Espírito Santo atua quebrando a nossa sensação de impotência humana. Sem falar na nossa natureza humana, né? Quando a gente reconhece que tem o coração corrompido, finalmente entende por que falha tanto quando tenta simplesmente seguir o coração. Agora, avançamos para a nossa segunda sessão, salvação e o grande conflito. Saindo da questão da identidade, a gente bate de frente com uma questão inescapável: o problema do sofrimento e do mérito. A fonte extrai lá da carta aos Efésios uma premissa monumental. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Preste bem atenção nisso. Existe um choque enorme e proposital aqui entre a estabilidade tradicional dessa graça e a nossa busca moderna, frenética e exaustiva por uma perfeição constante. Olhando para essa comparação, a gente percebe como o material explica a existência do mal através do que chama de o grande conflito, que é literalmente um campo de batalha cósmico. E, ao mesmo tempo, o sacrifício de Cristo funciona como o antídoto definitivo para essa nossa cultura tóxica do mérito, onde a gente vive esgotando a saúde mental tentando provar nosso valor no trabalho ou nas redes sociais. A salvação aqui é apresentada como o pagamento de uma dívida gigantesca, o que simplesmente tira das nossas costas a pressão esmagadora de ter que provar o nosso valor a cada segundo do dia. O que nos leva à seção 3, comunidade, a vivência de uma igreja real. Aqui, saímos do resgate pessoal e vamos direto para a vida coletiva. E isto ilustra brilhantemente como o texto posiciona a igreja bíblica indo na contramão dos problemas atuais. Pense bem, o mundo moderno sofre de uma solidão digital absurda, cercado por conexões super rasas. Em contrapartida, a igreja é revelada como um organismo totalmente vivo. Num mundo rasgado por polarização e racismo, o sangue de Cristo entra na doutrina não só como perdão, mas como um protesto de unidade absoluto contra qualquer tipo de divisão que a sociedade tente empurrar goela abaixo. Além disso, a análise mostra que rituais bem específicos operam como soluções reais. A ideia de um grupo remanescente combate o relativismo religioso. O batismo funciona como um divórcio consciente e público do passado. Os dons espirituais trazem propósito quando nos sentimos inúteis.
Mas olha, um dos rituais mais poderosos aqui é o lava-pés. Ele age como um nivelador social definitivo. Exige que todo mundo se ajoelhe exatamente no mesmo nível físico, quebrando completamente o orgulho e as hierarquias. É uma imagem muito forte. Passando para a seção 4, vamos falar sobre estilo de vida, foco e descanso. Com a base da comunidade montada, o foco vai para o nosso comportamento do dia a dia e para um elemento essencial para a sanidade, o descanso. E aqui entra um mandamento central: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Traz até uma paz ouvir isso de forma pausada, não traz? O texto traça isso como um verdadeiro santuário no tempo, esculpido lá no início para funcionar como um refúgio impenetrável contra a agitação exaustiva da vida. É super interessante notar como a fonte trata os 10 mandamentos. Eles não são regras chatas ou códigos opressores, mas uma espécie de manual do fabricante feito para garantir a nossa liberdade de fato. É aqui que o sábado surge com uma força imensa. Numa época em que a gente só vê burnout e um consumismo rodando 24 horas por dia, guardar um dia é dar um freio brusco na fadiga crônica. É um lembrete firme de que seres humanos não são engrenagens industriais e que rolar o feed no sofá o dia inteiro definitivamente não é descanso real. E veja só como as regras de conduta e mordomia são descritas. Elas não são proibições severas, mas sim táticas brilhantes para preservar nossa mente e nossos recursos em um ambiente tóxico. Administrar bem os recursos combate o materialismo. Praticar a temperança com o próprio corpo não é uma privação à toa, é construir uma barreira de proteção em uma sociedade que vive inclinada à autodestruição. Da mesma forma, as normas para a família buscam fortalecer vínculos que hoje, infelizmente, a gente sabe que se rompem muito fácil. E finalmente chegamos ao grande clímax, a seção 5, que trata sobre o futuro, justiça e esperança. Nós olhamos para o mundo agora e vemos muito desespero, luto, ameaças climáticas e um clamor constante por justiça, não é mesmo? O texto confronta todo esse terror com promessas impressionantes. Ele apresenta a garantia de que existe um juízo investigativo em andamento, ou seja, o universo não é uma bagunça de injustiça ignorada. Traz também a doutrina do sono da alma, que tranquiliza contra os pavores da morte, mostrando que é só um repouso pacífico, e coroa tudo isso com a esperança literal da segunda vinda de Jesus. Vamos avançar e ver como isso tudo se constrói na linha do tempo? A sequência é nítida. Hoje, no presente, acontece a intercessão no santuário celestial. Aí chegamos ao ápice com a segunda vinda. Depois, entramos no chamado milênio, que dura 1000 anos e funciona como uma gigantesca fase de prestação de contas. É um momento fundamental de transparência cósmica antes de o pecado ser erradicado de vez e a gente entrar na eternidade com a nova terra. Para selar de vez essa visão de futuro, o material nos deixa com essas palavras incrivelmente esperançosas do livro do Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. A essência disso sustenta algo maravilhoso. A nossa vontade profunda de ter um planeta em harmonia, sem degradação ou dor, não é uma ilusão tola. Trata-se, na verdade, da mais pura e justificada saudade do futuro que existe cravada no peito da humanidade. E agora que terminamos de estruturar todo esse imenso panorama, fica uma provocação para a gente refletir. Dentre todas essas crenças antigas mapeadas, desde se submeter à vida em comunidade, até as regras contraculturais de descanso financeiro e físico do sábado, ou confiar na promessa iminente de justiça. Qual destes pontos lança o maior desafio para ser vivido na atualidade? É um exercício mental fantástico avaliar as exigências enormes da sociedade contemporânea em contraste direto com essas respostas tão profundas de um sistema antigo de crenças. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação detalhada com a gente.